Hoje nós iniciaremos uma série de mensagens sobre a família. E sem dúvida alguma, irmãos, a família ainda é a maneira como Deus está estruturando a sociedade. Apesar do pecado ter danificado a família original e assim se perpetuado na humanidade, sem dúvida alguma, Deus ainda trabalha, ainda age por meio da estrutura familiar na sociedade. Seja uma pessoa crente ou não, a família ainda é uma manifestação da graça de Deus para com o ser humano. Em um mundo onde quer desconstruir, faz todo o esforço para poder tirar a glória de Deus da família, acredito eu que não existe momento melhor como esse, em um culto solene, inclusive Dia das Mães, para podermos falar de fundamentos, de aspectos que são elementares para a família. Então, a partir de hoje, são 4 mensagens, onde eu quero trabalhar o tema geral, famílias edificadas na rocha. E claro que eu extraí esse texto de Mateus capítulo 7. Vou apenas fazer uma referência, mas não é o texto de hoje. Mas se você quiser ir para lá, Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, essas palavras de Jesus foram ditas no final do Sermão do Monte, e é por meio destas palavras que queremos então dar a direção de cada dia, de cada tema, para cada domingo. E hoje, fazendo uma alusão a Dia das Mães, eu não vou falar de uma mulher que necessariamente era mãe, pode até ser que fosse, mas o texto não traz esta clara evidência, esta clara indicação, mas eu quero falar de uma mulher extraordinária que edificou a sua casa sobre a sabedoria. Então, nesta noite especificamente, eu quero trabalhar com os irmãos o tema famílias edificadas na sabedoria. E eu quero que você abra então a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, capítulo 1, capítulo 25, a partir do versículo 1. E eu vou pedir para que, se você puder, se ponha de pé para lermos o texto da palavra de Deus. Se você puder, vamos para 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 ao 3. Vamos ficar de pé? Aqueles que puderem. Gabriel deixou a gente hoje o dia todo sentado, não foi? Brincadeira, Gabriel. É bom para oxigenar o cérebro, também em reverência à palavra de Deus, claro. Vamos ler então, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, verso de 1 ao 3. Assim diz a poderosa palavra de Deus. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem de Maom, que tinha suas posses no Carmelo. E era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. O nome da sua mulher era Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, maligno nas obras
e era da casa de Calebe. Senhor, mais uma vez, agradecemos pelo momento e pedimos, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Traz salvação e edificação ao teu povo, pois é assim oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Acredito que os irmãos perceberam que nesses 3 versículos compõem a história de um casal. Um homem chamado Nabal e uma mulher chamada Abigail. Na realidade, todo o texto de 1 Samuel, capítulo 25, vai nos ensinar o contraste entre a tolice e a sabedoria. O contraste entre a tolice e a sabedoria. Então, o que eu quero tratar com os irmãos hoje é que as famílias edificadas sobre a rocha se tornam inabaláveis quando vivem guiadas pela sabedoria do alto, que governa as suas decisões, que controlam suas reações e assim submete seus relacionamentos à vontade de Deus. É impressionante, irmãos, dentro do contexto do livro do profeta Samuel, que aqui temos a deslocada de Saul, o primeiro rei, e agora a condição de Davi sendo o rei escolhido por Deus, mas ainda não tinha assumido o trono. O contexto anterior e o posterior vai dizer que Davi estava então vivendo como um fugitivo entre as regiões das montanhas de Adulão, que fica ao noroeste de Israel, às margens do grande monte escarpado, o Carmelo. E é interessante, irmãos, que é dentro desse contexto, aonde Davi está correndo de Saul, que aparece a história de um homem chamado Nabal e de uma mulher chamada Abigail. Então, através desse texto, não somente do verso de 1 ao 3, principalmente o 2 e o 3, mas a sequência do texto, eu quero mostrar aos irmãos que uma família cristã precisa necessariamente, urgentemente, edificar a sua casa sobre o fundamento da sabedoria que vem do alto. Pastor, será que é possível uma família cristã não edificar a sua casa sobre a sabedoria de Deus, da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Não tenha dúvidas, irmãos. Não tenha dúvidas que todos nós, se não vigiarmos, se não obedecermos às palavras que Jesus disse no Sermão do Monte, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não basta somente ouvir, tem que as praticar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelharei a este homem como um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, diante do texto que está em 1 Samuel capítulo 25, eu quero trazer 3 movimentos mostrando a importância da sabedoria do alto para poder proteger as nossas famílias dos perigos que as cercam. Então, a primeira delas, irmãos, é mostrar que a falta de sabedoria pode trazer a ruína da família. A falta de sabedoria destrói uma família. E o retrato da tolice é este homem chamado Nabal. O texto vai dizer, o texto que já lemos, diz que era um homem poderoso, era um homem, além de ter posses, um homem afortunado.
era um homem importante dentro da sociedade. A palavra poderoso aí no versículo 2 significa isso. Alguém que era importante, que era prestigiado. É interessante, irmãos, ainda a dizer aos irmãos que este homem que aparece, ele tem o nome Nabal, o texto vai dizer que ele era da família de Calebe. Não sei se os irmãos lembram, mas Calebe, dentro da genealogia de Israel, é uma família muito importante. A biografia de Calebe vai se mostrar lá no livro já de Êxodo, e sobretudo no livro de Números, aonde Moisés, através da ordem do Senhor, pede para que 12 espias, um representante de cada tribo, pudesse ir espiar a terra prometida. E somente Calebe e Josué chegaram com as notícias de que, apesar da terra ser difícil, aonde havia gigantes, é uma terra que mana leite e mel, e que Deus que nos prometeu há de nos conduzir até lá em vitória. Nós sabemos que Calebe foi abençoado por Deus, tanto Calebe como também o próprio Josué. E o texto faz questão de dizer, irmãos, que este homem era da descendência de Calebe. Ora, além de ser um homem poderoso, além de ser um homem rico, o texto vai dizer que este homem tinha uma linhagem nobre, uma linhagem piedosa, por assim dizer. Apesar do tempo, né, da vida de Calebe para a vida de Nabal, aí poderíamos colocar cerca de 300 anos. Eu sei que está muito distante uma família da outra, mas trazendo uma aplicação geral sobre isso, irmãos, eu quero dizer que Nabal, ele tinha tudo para ser uma pessoa sábia. Aos olhos humanos ele tinha condição. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. A Bíblia diz, faz questão de dizer que ele vem de uma linhagem piedosa. Mas esse homem, irmãos, era a personificação daquilo que era tolice. Aquilo que é a própria tolice. É interessante, irmãos, que o próprio nome dele significa tolo. Você sabia disso? A própria Bíblia fala. Quero que você pule lá para o versículo 25. Vamos para o versículo 25 desse mesmo texto. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25. O texto diz: meu senhor, isso aqui é Abigail falando com Davi. Já já vamos chegar nesse contexto. Eu quero apenas extrair o significado do nome Nabal. Meu senhor, agora não faça este homem vil. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, é a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Você percebe que a própria Abigail, ela diz que o significado de Nabal significa tolo, alguém sem juízo, alguém com falta de sabedoria. E para piorar a situação deste homem, irmãos, desta personagem, o texto também vai dizer que ele era filho de Belial. É interessante que este nome que se dá como filho de Belial, talvez seria o aspecto mais pejorativo que alguém recebesse no Antigo Testamento, pelo menos no contexto dos diálogos do Antigo Testamento. Veja o versículo 17. Capítulo 25, versículo 17. Estamos construindo a identidade deste homem casado com Abigail, chamado Nabal. Capítulo 25, versículo 17, o texto diz: considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer,
porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Na minha versão tem homem vil, mas literalmente a palavra vil aqui traz a ideia de alguém maligna, ou uma expressão idiomática que algumas versões trouxeram como uma transliteração, filho de Belial. A ideia aqui, irmãos, é mostrar que este homem tinha um caráter perverso. Este homem, ele era rebelde contra Deus. Por isso que o texto diz que o seu nome era Nabal. É muito interessante isso na Bíblia, porque algumas personagens que aparecem na Bíblia, e eles recebem os seus nomes quando nascem, mas mesmo quando ao nascer foi-lhe atribuído um nome, esses nomes combinam com a sua vida. E Nabal era este homem, irmãos, tolo. Imagina alguém ser chamado de tolo. Vem cá, tolo. Nabal era o seu nome. Ele era a personificação, não somente da tolice no que se refere à simplicidade do ser, mas a tolice perversa, a tolice que faz mal, a tolice, irmãos, que leva uma família a ser destruída, pois era isso que haveria de acontecer. O texto vai seguir, irmãos. Veja comigo o versículo 4 em diante. A partir do versículo 4, que Davi estava no deserto, como já disse no contexto, e ele sabia que os homens de Nabal, os seus funcionários, eu vou usar um termo aqui mais moderno, versículo 5, os homens de Nabal estavam às margens do Carmelo na época de tosquiar as ovelhas. E vocês devem lembrar que Nabal era um homem com muitas ovelhas. E aqui mostra a cultura do tosquiar as ovelhas, de poder então capitalizar tudo aquilo que as ovelhas oferecem para aqueles que a cultivam. Então, você depois pode procurar aí o que significa isso na época de Israel, e até hoje também. Era uma festa, irmãos. Era um acontecimento, a época de tosquiar as ovelhas no deserto. E o texto vai dizer então que Davi estava ali, ele estava fugindo de Saul. Eventualmente ele entrava nas cavernas de Adulão. Inclusive capítulo 24 vai dizer que Davi pega Saul desapercebido em uma caverna. Depois a gente vai chegar nesse texto. E mesmo assim, irmãos, Davi, como sendo um homem já conhecido, o texto vai dizer que aqueles homens que se alistaram, por assim dizer, ao exército fugitivo de Davi, eles precisavam de mantimento. Então veja, a partir do versículo 6, o texto diz: e assim direis àquele próspero, aqui é Nabal. Davi está dando ordens a um dos seus guerreiros. Assim diz aquele próspero, estou no versículo 6, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, em coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal, lembra que esse nome Nabal é tolo, e falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Versículo 10, e o tolo Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são os servos a hoje que fogem do seu senhor.
tomaria eu, versículo 11, tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, aqui é gado miúdo, tá certo? Que degolei, estou no versículo 11, para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Então os moços de Davi puseram a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a estas palavras. Então você percebe que um homem rico, próspero, ele desdenhou de Davi. E que Davi já era conhecido em todo Israel. Inclusive, ele dá indício disso, dizendo: tem muita gente que foge do seu Senhor, acusando Davi como se fosse um desertor. Isso é humilhação. Então, o tolo Nabal, irmãos, não soube entender, e que com generosidade, a sabedoria que abre mão daquilo que é seu por direito, abre mão para poder, de certa forma, dar deferência ao outro. O tolo Nabal só sabia agir de forma tola, sem sabedoria. Nesse sentido, irmãos, o seu caráter é colocado agora à prova. Este homem mau, este homem vil, este homem filho de Belial, é um idólatra. Pois ele diz: meu é o meu pão, minhas são as minhas reses. Este homem egoísta, este homem vaidoso, e já vamos ver o porquê que ele era ostentador, vaidoso. Este homem, irmãos, é a personificação da falta de sabedoria. Este homem é a personificação da tolice que pode levar uma família toda a um desastre. Porque na hora que Davi ouviu aquilo, vocês não sabem o que Davi pensou. É claro que sabem, não é? Veja comigo, irmãos, versículo 13. Atenção ao versículo 13, é muito importante porque é uma chave de virada na narrativa. Versículo 13: por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu. E subiram, seguindo Davi, após Davi, uns 400 homens. 200 ficaram com a bagagem. Sabe o que é que ia acontecer aqui, irmãos? Davi estava resoluto a acabar com a família e com a vida de Nabal. Agora, por enquanto, vamos deixar a atitude de Davi de lado, tá bom? Mas perceba que por uma falta de sabedoria, que fez cerrar o coração daquele homem mau, pois Nabal é o seu nome, homem vil, filho de Belial, este homem tolo, por causa de uma atitude tola, ele colocou toda a sua família em risco. Não é assim também conosco, irmãos? Por causa de atitudes carnais, baseadas em nossa própria tolice, em nosso próprio mundo, muitas vezes longe de Deus, nós colocamos a nossa família à beira de um precipício, por uma atitude, por uma ação, às vezes por palavras, colocamos a nossa família em risco. Famílias são destruídas, não pela falta de recurso, mas famílias são destruídas pela falta de temor do Senhor. Aqui não importa, irmãos,
Nesse texto não importa o quanto tem dentro na conta bancária, porque este homem era rico ou não? Este homem era rico ou não? Este homem tinha uma linhagem piedosa. Este homem tinha tudo para ser um homem bem-aventurado. Sim ou não? Mas esse homem não temia a Deus. E ele não pensava nas consequências dos seus atos. Não como alguém que tem problemas mentais, não é isso. Mas é alguém que não está firmado na sabedoria que vem do alto. Famílias sábias são famílias que se firmam na sabedoria que vem do alto. E não na filosofia mundana, aonde diz, é seu, a razão é sua, faça o que o seu coração desejar. Assinado Satanás. Faça o que o seu coração desejar. Não é um homem mau? Não é um homem idólatra, perverso, que não considera ninguém? Pois Davi estava com sangue nos olhos, não é assim que diz? Estava com a faca nos dentes. Ele ia subindo ao Carmelo, ele mais 400 homens, para acabar com tudo que tinha o nome de Nabal. Tudo o texto vai dizer que ele estava resoluto a matar os homens também, dos meninos para cima. Então a aplicação que eu trago aqui, irmãos, é a falta de temor de Deus. A falta de temor de Deus, do temor de Deus, é o caminho para a loucura e para a morte. Pastor, mas eu não sou assim como Nabal, não. Vamos deixar este texto um pouco à parte e pense na sua vida, as decisões que você toma, a maneira como você vive e que lhe falta o temor de Deus. Você só pensa em categorias seculares, humanistas. Talvez você só tenha pensado em aspectos de vantagem para a sua vida no aqui e no agora. Você quer ver os seus filhos prósperos, e isso não tem nada de indigno, mas contanto que tenha o temor do Senhor. Pais que obrigam os seus filhos para irem para a escola doentes, mas qualquer chuva faz com que ele não venha para a igreja. Isso é falta de temor do Senhor. Pais que não fazem a ideia de conceber os seus filhos se dedicando ao ministério pastoral, missionário, indo para um seminário, porque eles querem que os seus filhos se formem, até porque devem ser pessoas na vida. E o seminário, que vantagem vai dar o seminário? Falta de temor de Deus, irmãos, nos coloca à beira de precipícios, prestes a destruir a nossa família. Que sejamos sábios e possamos proteger a nossa família com a sabedoria que vem do alto. E aí eu quero falar agora sobre a falta de sabedoria também ameaça a família. Coisas externas podem também chegar pela falta de sabedoria da própria família. Consequências de pessoas não sábias também podem destruir, podem também ameaçar a integridade da nossa família. Aí vem Davi. Irmãos, a partir do versículo 12, atenção. Quando os moços de Davi chegaram e disseram as palavras de Nabal, quando Davi cingiu a espada e com ele subiu 400 homens. Davi não estava sendo usado por Deus, irmãos.
apesar de ser quem ele era, Davi estava querendo fazer justiça com as próprias mãos. E depois, irmãos, ele reconhece isso. Veja comigo o versículo 21 e 22. Me perdoe assim, pular o texto. Depois em casa você lê esse texto completo. Mas versículos 21 e 22, o texto diz, atenção... E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um memento. Então Davi, ele usa até o nome de Deus, para se vingar. Eu pergunto a vocês, isso é certo? Mas é Davi, pastor. É o homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus é pecador, sim ou não? O homem segundo o coração de Deus tem pés de barro, sim ou não? E Davi estava tomado por uma justiça própria. Rapaz, eu vou lá no deserto. Eu protegi os tosqueadores desse homem. Eu passava lá e aqui eu estou aqui dramatizando. Shalom, paz! Estamos aqui. Aí Davi no cavalo, ó, bem bonito, ó, passando com os homens dele. Inclusive o moço, quando vai a Abigail dizer o que está acontecendo, o moço diz: Abigail, eles eram como muros para nós. Depois você lê o texto. E o teu marido está querendo agora não dar nem um pedaço de pão aos homens. Eles eram como muros fortificados. Aí Davi se encheu. Irmãos, eu acho que só sou eu aqui. Vocês não passam por isso não. Mas às vezes eu me encho na minha própria razão. Eu estou certo? Eu estou servindo a Deus? Davi também está sendo colocado à prova, irmãos. E ele estava cego de vingança, pois ele queria pagar o mal com o mal. Versículo 21. Nabal, o tolo, fez mal a Davi. Davi, homem coração de Deus, que agora estava agindo como um tolo, queria pagar mal com mal. Pastor, como é que se conclui isso? Tenha calma, que a gente vai chegar no argumento que Abigail vai fazer com Davi. E ele mesmo vai reconhecer que Deus usou Abigail, a mulher sábia, para que ele não cometesse aquela loucura. Mas por enquanto, vamos ficar até aí. Irmãos, a Bíblia já dizia que não deveria não deveríamos retribuir o mal com outro mal. O texto de Moisés, Deuteronômio e Êxodo, Deuteronômio 32, 35 e Êxodo 23, 4 e 5 fala das relações e de que nós não podemos, quando eu digo nós, contexto de Israel, e nós também, porque isso se aplica também no Novo Testamento, nós não podemos retribuir o mal com o mal. A vingança pertence a quem, irmãos? A Deus. Êxodo 23, 4 e 5 e Deuteronômio 32, 35. Provérbios diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espera, pois, pelo Senhor, e Ele dará vitória ao que você sofreu. Provérbios 25, 21 e 22 diz: se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Ou é em Provérbios ou é em Romanos esse texto?
Deixa eu lhe dizer que Paulo citou Provérbios, porque no Novo Testamento esse é o mesmo espírito, de que nós não podemos retribuir o mal com o mal, irmãos, e Davi estava tomado de uma autojustiça, e com isso ele estava prestes a acabar com a família e também trazer ruína à sua própria biografia como um homem segundo o coração de Deus. Eu quero lhe dizer que Nabal era um tolo por excelência, ok? Mas também quero dizer que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava prestes a também dar um passo de tolice na sua própria vida. Isso é um alerta para todos nós, porque exemplos bíblicos não faltam, irmãos. Por exemplo, José, a Bíblia diz no capítulo 50 de Gênesis, que José disse aos seus irmãos que o fizeram mal: não tenham medo, estarei eu no lugar de quem? No lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou este mal em bem. Paulo disse isso, a mesma coisa, em Romanos capítulo 12, citando Provérbios e ainda acrescentando palavras sagradas. Ele disse: se for possível, quando estiver em vós, tenham paz com todos os homens, pois não devem se vingar, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está. Aí ele cita também Deuteronômio: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E o nosso principal exemplo, irmãos, é Jesus. Pois o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23 diz que quando ele foi ultrajado, não revidou. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregou tudo àquele que julga retamente. Jesus. 1 de Pedro 2, 23. Diante disso, irmãos, a sabedoria também pode ser arruinada com coisas que nos ameaçam. E parece que nós estamos na razão, mas nós não estamos, irmãos. Ninguém fica de pé um momento, ninguém fica de pé. Desculpa, é outra citação. Se Davi tivesse levado a cabo o que intentava, teria cometido um pecado terrível e causado grande estrago em seu caráter e em sua carreira. Até homens de Deus podem agir como tolos quando estão governados por sua razão. Isso serve para os homens, claro, Davi, serve para as mulheres, irmãs, mães e todas que estão aqui. Nem sempre a razão deve tomar o nosso coração ao ponto de sermos tolos e pecar contra o Senhor. Agora sim, deixa eu ler essa citação que eu achei fantástica. Ninguém fica de pé um momento além do que a graça divina o sustente. O cristão mais maduro e experiente age insensatamente no momento em que é deixado por si mesmo. Nenhum de nós tem qualquer reserva de força ou sabedoria em si mesmo para se manter. Nossa fonte de suficiência está guardada para nós em Cristo. Assim que a comunhão com Ele é quebrada, assim que deixamos de olhar somente para Ele, ficamos desamparados. Davi entra na história de Nabal e Abigail como um sábio que quase cai na loucura do próprio louco Nabal, fazendo justiça com as próprias mãos. Por fim, irmãos, eu quero dizer então que agora a sabedoria que vem do alto, ela é a única que pode proteger a família. E aqui tem a história de Abigail.
uma mulher, uma esposa, que fez toda a diferença para proteger a sua casa. Volte para 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. Pois lá diz que esta Abigail era mulher de quê? Vocês estão comigo no versículo 3? Esta mulher era uma mulher de quê? Entendimento. Olha a diferença de Nabal. O que é que significa Nabal? Tolo. Mas ela não. Ela poderia até ser chamada de Sofia, porque ela seria a personificação da própria sabedoria. Mas a palavra Sofia vem do grego já em outra época. O nome dela era Abigail, que ela era casada com um homem carne de pescoço. Desculpa, irmãos. Difícil, viu? Além de ímpio, sem temor a Deus, tolo, irresponsável, ostentador, orgulhoso e ainda gostava de ficar embriagado. Esta mulher então fez toda a diferença, e o texto vai dizer, irmãos, que ela se torna nesta narrativa a referência de sabedoria. Veja comigo, irmãos, versículo 14, atenção, versículo 14. O texto diz que um dos moços de lá, dos funcionários de Nabal, porém um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os distratou. É um tolo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, sobretudo para as mulheres que estão aqui. Serve para todos nós, mas para as mulheres. Por quê? Atenção, viu? Por que o moço lá, o funcionário de Nabal, foi procurar a Abigail? Porque o moço via naquela mulher uma referência de sabedoria. Porque imagine se ela fosse igual a Nabal, uma translocada também. Eu acho que o moço, de vez de procurar a Abigail, ele ia fugir, eu vou sair daqui. Mas o que é que ele fez? Nesse momento de urgência, foi procurar quem? Abigail, que a Bíblia diz no versículo 3, que era uma mulher de entendimento. Irmãos, é isso que a sabedoria do alto faz em nós, nos deixa como referenciais. Alguém já procurou você dentro de uma crise familiar ou de qualquer outra crise, e uma pessoa procurou você e disse: rapaz, me ajude, estou precisando demais de uma ajuda, de um conselho, de uma orientação. Se isso aconteceu, meu irmão, minha irmã, você tem se tornado uma referência de sabedoria do alto, provavelmente. A Abigail se torna esta referência, irmãos. Isso é muito interessante. Veja o versículo 17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer. O moço está desesperado. Lá vem os cabas de Davi com faca nos dentes. É assim que diz, né? Considera, pois, agora o vê que hás de fazer, porque o mal está já determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Eu vou falar nada com Nabal. Sabe alguém, quando você pensa de falar com ele, diz: vixe, não vai me ouvir. Nabal. Mas olha a diferença de Abigail. Eu vou até ela, porque ela se torna um referencial. E ele diz: minha ama, se apresse, porque os homens estão vindo aí. Tudo com a espada cingido, para matar tudo o que tem. Ela não somente era um referencial, irmãos, mas ela foi diligente, como uma mulher sábia. Veja versículo 23, deixa eu continuar. Veja versículo 23, ela se apressou, ela montou num jumento,
ela se organizou para... Desculpa, versículo 18, Abigail se apressou, e ela tomou pães, 200 pães, ela tomou odres de vinho, ela tomou 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, ela apressadamente, ela foi ter com Davi e os seus homens. Você percebe uma mulher apressada, querendo salvar a sua família? Ou não? Ou só eu vi no texto? Versículo 18, ela se apressou. Versículo 23, ela se apressou. Versículo 34, ela se apressou. Porque a sabedoria do alto não espera. A sabedoria do alto não faz como Ló, como que se demora a sair de Sodoma e Gomorra. A sabedoria do alto, ela toma atitudes. A sabedoria do alto faz você agir em prol da família. Então ela se apressou, ela pegou todas as providências que ela tinha de melhor e ela foi ter com o seu adversário, entre aspas. A sabedoria do alto traz humildade. Veja, irmãos, por favor, versículo 23 e versículo 24, a Bíblia diz que Abigail, quando chegou até Davi, ela lançou-se aos seus pés. E ela disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ou seja, ela está se colocando culpada, viu? Deixa, pois, a tua serva falar, deixa ela falar aos teus ouvidos. Versículo 25, meu Senhor, agora não faça este homem viu a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, é seu nome, é loucura. Ela reconhece que ela era casada com um homem sem sabedoria, mas ela, como uma mulher sábia, ela se apressa a salvar a sua família. Ela é diligente, ela é humilde, ela está agora prostrada diante do rei. Veja versículo 24, irmãos, ela se prostra como uma intercessora. Veja versículo 25 e versículo 26, principalmente versículo 26, agora pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora pois, agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Ela está dizendo, foi Deus, não é somente essa serva que está aqui, foi Deus que me fez vir aqui para te impedir de se vingar. E aqui não é retórica, irmãos, porque esta mulher, como referencial de sabedoria, a maneira como ela se postou diante do rei, que ainda não era o rei na prática, mas por direito de Deus, ela sabia quem era Davi, e ela começa a lembrar a Davi das promessas que Deus fez para ele. Veja, irmãos, que essa mulher não era somente uma mulher sábia segundo o mundo, assim, perspicaz, uma mulher desenrolada, não é assim que diz? Ela tinha a sabedoria de Deus. Veja comigo o versículo 27 e 28. Agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu Senhor. Escute, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor, atenção, casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Você percebe que ela conhecia Davi? E que ela diz algo muito interessante aqui. Ela diz que Deus vai fazer de Davi uma casa firme. Foi exatamente isso que Deus prometeu a Davi. Mas Davi estava fugitivo, nas colinas de Adulão, vivendo com um monte de gente complicada, viu? A turma de Davi era complicada. Mas ela entende que não era qualquer pessoa ali, não era uma mulher só com medo, mas ela entende todo o contexto aqui. Versículos 31, o texto vai dizer:
Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, e nem tampouco por ter se vingado ao meu Senhor. Assim mesmo, e quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Atenção, 32, então Davi disse a Abigail, olha aí, ó, versículo 32, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito é o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Você percebe, irmãos, que Abigail não era somente uma mulher perspicaz, desenrolada, mas ela foi usada por Deus, porque o próprio Davi diz, bendito seja Deus, que enviou você até mim, e me impediu de eu tomar vingança com as minhas próprias mãos. Porque a sabedoria do alto, irmãos, sobretudo, ela é usada por Deus. Sabedoria do alto, ela não se espera com palavras duras, contido estresse ou personalidade explosiva. A sabedoria do alto é humilde. Nas crises ela sabe enfrentar com a graça de Deus. E ela é usada por Deus para proteger a sua família. Não sei vocês, meus irmãos, mas eu acho esse texto muito rico. Versículo 35 e 36. Tiraram o relógio, eu não estou nem aí, viu? Versículo 35 e 36. Então Davi tomou a sua mão o que tinha trazido. Lembra que Abigail, ela levou um monte de presente para Davi, suprimentos para os seus homens. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz. Olha a diferença, o cabo que estava com a espada na mão, sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, atenção, versículo 36, e vindo Abigail a Nabal, o tolo, eis que tinha em sua casa um banquete. Como um banquete de quê? Mas olha, ostentador, que nem rei era. Nabal fez um banquete de rei. Tem gente que nem rei é, mas quer viver como rei, né? Era o tolo aqui. Ah, miserável. Eu fiquei com raiva de Nabal, irmãos. Desculpe. Mas é para a gente também, né, se resguardar. Versículo 36. E o coração de Nabal estava alegre. Ele estava bêbado, irmãos. Pelo que ela não lhe deu a atender coisa alguma, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. Ele nem viu para onde ela foi. Ela é sábia, sabia que se fosse falar para ele, o que é que ia acontecer? Ele ia inventar de pegar uma peixeira para ir atrás de Davi. Ela deixa quieto. Pastor, não foi uma insubmissão aí, não? Tem hora que diante da tolice a gente tem que... Ela estava aqui, ela estava aqui. Eu vou lá dizer a esse homem nada. Então deixa aí. Vai ter um momento que ela vai dizer, já já a gente chega lá. Mas não foi agora não, porque ele estava bêbado, sim ou não? Esse homem lá presta bom quanto mais bêbado. Vamos, gente, por caridade. Isso é o retrato da tolice, gente. Então ela deixou Nabal para lá. Nesse sentido, irmãos, a aplicação que eu tenho para agora, de que a sabedoria protege a nossa família, é Provérbios 14:1.
Eu acho que acho que as mulheres poderiam ler esse texto agora. Vamos lá, mulheres? Vamos lá, rapidinho, ó. Toda mulher sábia, vamos lá? Mas a tola, pronto. Esse texto aplica à vida de Abigail. A mulher sábia, ela protegeu o seu lar. Mas a tola, o texto diz, vai destruir com as suas próprias mãos. Famílias firmadas na rocha, irmãos, são famílias que buscam a sabedoria do alto. Deixa eu concluir então e dizer o seguinte: a família de Nabal e Abigail, escute isso, meus irmãos, escutem isso. A família de Nabal e Abigail tinha tudo para ser feliz, sim ou não? Caba rico, poderoso, de descendência nobre de Caleb, mas era um tolo. Faltava-lhe sabedoria. Graças a Deus que tinha a sua mulher, que lhe tirava das esparrelas. Eu quero dar uma palavra aqui a irmãos, a irmãs, a pessoas que tentam sustentar, às vezes quase que sozinho, a sua família. Persevere. Continue na graça de Deus, com a sabedoria do alto que Deus lhe deu. Deus vai lhe dar a graça. Não dê gosto a Satanás para dizer, eu usei ela para destruir o que tinha, a beirinha de família que tinha, eu usei ela para destruir com as próprias mãos. Não dê gosto a Satanás. Busque na graça de Deus as forças necessárias para dizer assim, Senhor, se depender, se for só de mim essa família, que o Senhor possa sustentar. Mas nem sempre dá certo. Porque se você seguir o texto, a Bíblia diz que Abigail disse o caso a Nabal. Depois de 10 dias, a Bíblia diz que Deus, não é outra pessoa, mas Deus causa a morte de Nabal. Depois você lê o texto. Precisou Davi se vingar? Porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E aí Abigail ficou viúva. E Davi soube. E agora as propriedades de Nabal vai para quem? Pega, tolo, que é o que acontece com a tua vida. Eu estou muito animadinho hoje, vamos parar com isso. Irmãos, me escutem, por favor. Famílias firmadas na rocha, em Cristo, têm tudo para ser felizes, mas por causa de atitudes, palavras, por falta de temor de Deus, a gente bota tudo a perder. Atenção, filhos, com quem vocês estão andando? Com quem vocês estão andando? Você pode botar a sua família a perder, você sabia? Por causa de um deslize, por causa de uma noite, por causa de uma escondidela, você pode botar toda a sua família e a sua vida a perder. Maridos, mulheres, esposas, mães, em Cristo temos toda a condição de sermos bem-aventurados, mas por causa de uma palavra. Quem é esse Davi aí, hein? Eu lá conheço. Por causa de uma ira, com razão, Davi ia destruir também, mais ainda a sua biografia, como aconteceu depois. Era uma mancha a mais. Em Cristo, irmãos, precisamos buscar na graça de Deus a sabedoria do alto para sermos felizes. A sabedoria de Deus seja o alicerce da nossa família. E Cristo e a sua palavra como alicerce de toda a nossa sabedoria. Não são as vozes do mundo. Não é o que o nosso coração diz. Não, a nossa razão às vezes está longe de Deus. Mas o que é o que Jesus e a sua palavra diz. E eu quero concluir o que o próprio Jesus disse, como eu falei no início. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha. Veio a chuva, veio os rios, soprou os ventos, mas ela não caiu, porque ela está edificada sobre a rocha. Que Deus nos ajude, irmãos. Mães, parabéns, mas que Deus ajude vocês com sabedoria a edificar o lar. Assim serve também para os maridos, pais, para os filhos, para os avós e para todos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por tua palavra.